A Graça é a mãe da Carola. Eu sou assistente social, me formei pela UFRJ, no Rio de Janeiro, e vim para Petrópolis, né? É uma história assim, muito interessante, que eu havia feito um concurso público e nunca fui chamada. Eu fiz um concurso para o INSS, esse concurso caducou e ninguém que passou foi chamado. E eu vim para Petrópolis, eu sou professora, né, de formação também, e abri uma escolinha aqui em Petrópolis, um pré-escolar. E me especializei em pré-escola, com crianças pequenininhas, né? E larguei um pouquinho o serviço social de mão e fui cuidar de criança, que eu amo criança. E a Carola apareceu através da escola, entendeu? Através da escola, a mãe não quis ela, porque ela perdeu o marido, né? Quando estava com 6 meses de gravidez, tentou abortar, e a Carola nasceu com um pouquinho de microcefalia. Ela não quis, e ela me deu com 1 ano e 3 meses. Eu tentei continuar sendo a Graça. Durante uns 9 anos, eu tentei continuar sendo a Graça. Mas não deu. Eu precisei me transformar na mãe da Carola e brigar por ela. E briguei com o mundo inteiro, porque ela era muito severa. Ela era muito severa. A gente passou a vida inteira brigando por qualidade de vida para a Caroline. Então, eu fechei a escola e vim cuidar da minha filha. Tem 20 anos que eu estou dentro de casa. Então, hoje eu sou a mãe da Carola e a mãe do Vitor. Estou voltando. Eu digo para minha mãe que agora eu vou voltar para a minha profissão, que eu tenho que estudar um pouquinho, né? Que eu já não lembro mais, que eu tenho 40 anos de formada, para poder exercer o serviço social novamente. Entendeu? Só que agora de forma voluntária. Né? Um trabalho completamente voluntário. Porque eu penso assim, eu não sei por que as coisas acontecem na vida da gente. Eu comecei a contar a história da Carola quando eu me senti pronta para receber crítica e ninguém me abalar. Porque crítica a gente recebe. Mas eu me senti um ET, porque eu não consegui encontrar um lugar que tratasse da minha filha, de tão severa que ela era. Os médicos queriam internar, porque não tem o que fazer, você precisa viver, seu casamento vai acabar, você tem outro filho, as histórias eram sempre essas. E eu comecei a entrar em grupos de autismo para ver. Eu digo, tem que existir, não é possível. Ou então, a minha filha não é autista. E eu já estava com um médico, que é um médico maravilhoso, que nos acompanhou nos últimos 5 anos de vida da Carola. E o Tiago estudava junto comigo. Né? A gente escutava falar lá na Conchinchina que tal coisa estava dando certo, a gente ia pesquisar. Canabidiol, óleo de copaíba, toda essa gama de tratamentos alternativos, porque para tentar equilibrar ela um pouco, e ela realmente se equilibrou, ela se batia ainda, mas muito menos. Ela voltou a dormir à noite, ela passou a ter uma qualidade de vida melhor. Então, o Tiago prolongou a vida da Carola. Eu já estava segura, porque eu comecei a fazer um acompanhamento com ele também, né? E aí eu digo, agora eu vou expor a vida da Carola. É muito triste, mas é uma história muito bonita. É uma história de vida muito bonita. E não sei por que a página bombou um determinado post. Deu não sei quantos milhões de acessos. Foi uma véspera do dia 2 de abril e eu estava muito brava, porque a Carola estava surtada. E as pessoas falando de autismo azul, de meu anjo azul, e esses termos me tiram do sério. Né? E eu estava muito zangada com essa história. E vão fazer passeata, vão soltar bola, e os autistas vão passear junto. E eu fiz um post: minha filha tem um autismo que ninguém quer ver. E aí eu descobri que eu não era um ET. Eu descobri que ET é o autismo azul. Esses são diferentes. O autismo da minha filha, o de moderado a severo, é a grande maioria dos autistas, porque é uma síndrome muito séria,
e muito instigante, e os médicos ainda não chegaram, ainda não se sabe exatamente o que leva ao autismo, o que faz o teu filho nascer autista. Então, a falta de recurso começou a me incomodar profundamente, sabe? Porque o autismo ele exige um tratamento muito caro. E eu tive essa possibilidade de parar de trabalhar, de manter médicos particulares, de fazer os exames que os médicos pediam, né? O pai trabalhava feito um louco, mas nunca faltou nada para ela. Ela realmente foi deteriorando. Eu dizia que ela estava se desintegrando, né, na minha frente, porque ela tinha epilepsia que não foi diagnosticada corretamente quando deveria ter sido. E aí, depois que ela se foi, ficou um vazio imenso, porque eu dediquei minha vida a ela. Vai fazer 5 meses depois de amanhã. É muito pouco tempo, né? O vazio está aqui ainda. Eu sinto a Carola em cada canto da minha casa. Ela foi dormir numa quinta-feira e na sexta-feira ela não acordou. E eu tive que chamar o SAMU e ela não voltou para casa. Ela morreu em 45 horas. Ela estava tendo convulsões reentrantes. Você entuba, mas não sobe a oxigenação. Você aplica o remédio direto no catéter, né? O anticonvulsivante, mas ele não faz cessar a convulsão. O cérebro está completamente elétrico. E aí o cérebro desliga, né? Ocorre a morte cerebral e o coração para. E ela ainda teve um problema, que foi no princípio da pandemia, e aí o caso dela, porque como ela fazia febre com as crises epiléticas e ela broncoaspirava, ela foi confundida com Covid. Então a gente passou por todo o protocolo de Covid. Ela foi afastada de mim, eles não me deixaram vê-la, eu não identifiquei o corpo, o caso dela está na justiça, entendeu? Eu estou brigando com o município, porque eu não pude ver minha filha. Fiquei extremamente revoltada. E aí eu comecei a pensar, eu digo, alguma coisa eu tenho que fazer, eu vou fazer o que da minha vida agora? Né? Porque eu tinha o objetivo de cuidar da minha filha e formar meu outro filho, eu criei meus filhos. Eu larguei tudo para criar meus filhos. E o Vitor se formou em dezembro, a Carola morreu em abril. E eu fiquei perdida, sem saber o que fazer da vida. As pessoas só diziam para mim: você tem que voltar a viver, você tem que passear, você tem que pegar sol, você tem que. Tá, eu sei de tudo isso, conscientemente eu sei de tudo isso. Mas eu não tinha vontade, eu não tinha vontade. Como continuo não tendo, entendeu, Júlia? A minha vida mudou completamente. Depois que eu perdi a Carola, ficou um buraco. Né? O buraco está aqui, não vai fechar nunca mais. Né? Mas eu agora estou fazendo um trabalho para tentar, pelo menos, minimizar a situação, pelo menos esclarecer. Né? Que o autismo severo, ele é severo porque ele tem comorbidades. Por isso que ele é severo. Sabe? Se ele for bem tratado, se ele for bem medicado, se o médico for um médico que tenha interesse em estudar junto com que ele escute a mãe, porque o problema está aí, os médicos não escutam a mãe. A mãe fala, meu filho fica olhando, que é crise de ausência, né? Meu filho se desliga do mundo e fica olhando para o nada. Aí se acostuma que é assim mesmo, mãe, isso é do autismo. Meu filho só com o ouvido. Ah, não, se acostuma que isso é do autismo. Então, tudo é colocado na conta do autismo. E não é isso. Não é isso. Existem doenças que estão junto com o autismo. E que, se forem tratadas corretamente, adequadamente, a qualidade de vida melhora, sim. Muito, muito. Essa quantidade de autista moderado, severo, vai reduzir. Mas precisa de tratamento. Precisa de política pública. Porque ninguém aguenta bancar o tratamento. Quando a Carola era viva, eu dizia que eu não brigava por ela. Não era para ela, não daria tempo para ela. E hoje não vai dar tempo para mim. Eu não vou ver isso. Mas eu espero que essa semente fique, né, Júlia? E que floresça.
né? Que floresça, que alguém faça alguma coisa que pegue daí e continue. Carola, desde a hora que eu olhei para ela, eu vi que a Carola era minha filha. Eu talvez mudasse os meus erros, né? Hoje, se eu adotasse a Carola com a maturidade que eu tenho hoje, a minha criação seria diferente, né? Eu não sabia, Júlio, o que era. E eu fui aprendendo com o tempo. Conforme eu fui vivendo com a Carola foi me modificando. Muita coisa de como eu era, né? Eu sempre fui uma pessoa muito extrovertida, muito alegre, de falar muito alto, de dar muita gargalhada. Isso mudou, né? Eu continuo falando alto, eu continuo, né, tentando olhar a vida com um olhar positivo, mas isso mudou. A gargalhada já não é mais tão fácil, né, Júlia? Não sai com tanta facilidade. Eu já olho mais para o lado, né, para ver as outras pessoas que me incomodam profundamente. Sempre me incomodou ver o sofrimento do outro, mas eu conseguia manter mais distância. Agora não, eu acabo me envolvendo e tentando encontrar uma solução, entendeu? Então eu acho que a Carola me ensinou a ser mais empática, a ser mais resiliente, né? A achar que tá ruim a vida tá difícil, né? O mundo tá difícil, mas tem muita gente boa ainda, tem muita coisa boa, e a minha vida é muito boa, né? Porque eu fui uma privilegiada de poder cuidar da minha filha, né? Então, se eu pudesse, ela hoje estaria aqui comigo. Eu não posso. Eu digo que ela foi para o arco-íris, eu prefiro imaginar ela brincando lá no arco-íris dela e feliz, saudável, sem deficiência, andando, pulando, que ela gostava tanto, né? Virando cambalhota, né? E eu continuo aqui. Ainda deve faltar alguma coisa, né, que eu tenha que fazer. Eu acredito nisso, que isso é um trabalho que eu tenho que fazer. Então, eu vou continuar devagarzinho. Tem dia mais frustrada, né? Tem dias que eu estou mais tranquila, mas eu estou bem, eu estou seguindo. Jesus Cristo, o troço virou, virou aqui. Ô, Vitor, vê se você consegue desvirar isso aqui para mim. Eu estou filmando a casa, para a Júlia conhecer aqui a casa. O negócio virou, Sérgio. Que situação. Ainda bem que você vai editar isso. O triste é quando eu faço essas confusões, eu estou ao vivo, entendeu?